Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. E a gente vai caminhando aqui. Começando mais uma semana, semana 26 desse ano já de 2024. Já foram 25 semanas que nós estamos meditando na palavra, lendo mais um ano, né? Parece pouco, mas é uma caminhada, é uma jornada tão passo a passo. E quando a gente vai então caminhando e conquistando cada um dos livros e as etapas dentro da palavra de Deus, a gente vai ficando muito feliz, porque isso diz respeito a uma maturidade que vai sendo construída, a uma vida saudável e espiritual, porque nós estamos nos alimentando da água viva, da fonte de vida para nós, né? Do pão que desceu do céu. Então, quando a gente vai tendo convicção dessa verdade da palavra, de que ela nos alimenta, de que ela nos sustenta, de que verdadeiramente nós precisamos dela para sobreviver, é uma questão de sobrevivência, principalmente para os últimos dias, né, em que nós passaremos pela grande tribulação e vai ser muito difícil, só tendo esse alicerce muito forte dentro da palavra que nós vamos conseguir suportar, né? E irmos até o final com o Senhor. Então nós precisamos dessa força que vem da palavra. Hoje nós vamos finalizar o livro de Provérbios, isso da parte de Salomão, né? Que, como eu falei, na sexta-feira a gente vai ler os últimos 2 capítulos de Provérbios. Mas até o capítulo 29, que é o que a gente vai fazer hoje, 27, 28 e 29, são os provérbios que eles dizem ser de Salomão. Todos os estudiosos acreditam que seja do rei Salomão. O 30 e o 31, que são os últimos 2 capítulos, eles não foram escritos por Salomão. Eles foram escritos pelo rei Lemuel, de uma outra nação, e ditados de Agur, um outro homem também, um outro sábio. Então, os últimos 2 capítulos a gente vai ler na sexta e hoje a gente finaliza, então, aqui os que foram do rei Salomão. Então, o capítulo 27, para a gente começar de Provérbios, 27 diz assim: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão,
de cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Capítulo 27, então, né, de Provérbios, a gente vai vendo aí essas porções que Salomão ia deixando como um grande ensinamento para cada um, né, que lê essa palavra. Como é bom nos debruçarmos diante desses conselhos e reter o que é bom para nós e colocar para longe de nós as atitudes insensatas, né? Capítulo 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riqueza e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Capítulo 28, né? Cheio de grandes conselhos para nós sobre vários aspectos da nossa vida, sobre aspectos até da política, né? Eu fico impressionada como a monarquia de Israel, ela foi tão poderosa, né, em seus feitos, e ao mesmo tempo, quando ela se desviava do Senhor, ela nos mostra claramente como é um governo corrompido, sem a bênção de Deus sobre ele, né? É disso que Salomão fala em alguns versículos aqui também. Capítulo 29, para a gente terminar hoje. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme.
O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio se for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvido a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores dos governantes, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Capítulo 29, terminando aqui, né? Então, que a gente possa realmente olhar para esses textos. Do capítulo 1 ao capítulo 29, nós temos então o rei Salomão escrevendo para nós grandes pérolas de sabedoria. Gente, esse livro é para ser lido pelo menos umas 3, 4 vezes por ano. Eu, às vezes, passo, né, com os meus estudos e acabo esquecendo de fazer, no mínimo, aí, pelo menos 3 vezes no ano a leitura de Provérbios. Não por uma questão religiosa, não por uma questão de regras, nada disso, mas porque são tantas riquezas nesses textos, versículos extremamente isolados que a gente pode fazer estudos inteiros nele, de tanta sabedoria que é colocada nesses textos para nós, a respeito da família, a respeito do nosso trabalho como funcionário, a respeito do patrão com os funcionários, a respeito de política, a respeito de ser esposa, a respeito de ser marido, a respeito do dinheiro, a respeito de ser fiador, a respeito de como honrar o Senhor, de como honrar os pais, de como honrar os filhos, de como honrar uma liderança. Gente, percebe quanta riqueza de ensinos que são colocados aqui por Salomão nesses 29 capítulos. Vale muito a pena você meditar pelo menos uma vez a cada 4, 5 meses, você pegar o livro de Provérbios para dar uma lida, né? Eu brinco com a turma que os meses que tem 31 dias, eles são bem legais para você fazer uma meditação no livro de Provérbios, porque aí você lê um provérbio por dia do mês. Assim você não se perde e assim você entra numa disciplina, né, a respeito da leitura de Provérbios. Então, pega alguns meses do ano aí que tem 31 dias e coloca ali na sua agenda para você, no seu lembrete, para você lembrar de começar o livro de Provérbios e vai caminhando ali um provérbio por dia. Você vai ver que no final do mês você já retém um pouco mais daquilo que Deus está querendo ministrar ao teu coração, áreas que precisam ser corrigidas, né? E assim o Senhor vai ministrando a nossa vida. Amém? Deus abençoe, ótima segunda-feira para nós, início de semana aí abençoado. E a gente vai caminhando aqui na palavra essa semana em nome de Jesus. Amanhã nós temos um livro
delicioso e ao mesmo tempo dificílimo de compreender alguns detalhes dele, que é o livro de Eclesiastes. Então amanhã e quarta, né, terça e quarta, a gente vai ler Eclesiastes aí de Salomão. Foi Salomão que escreveu esse livro também na sua velhice, no final da sua vida. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.